Vamos começar. No dia 28 de junho de 2023, as autoridades locais na área de Andover receberam uma ligação de um morador preocupado. O interlocutor expressou preocupação com seu vizinho idoso, que não era visto do lado de fora há vários dias. O homem era conhecido por seu estilo de vida rotineiro e interações regulares com os vizinhos, então sua ausência repentina foi alarmante. A porta da frente permanecia fechada e ele não havia saído para suas caminhadas habituais. Oficiais foram enviados ao local. Após obter autorização legal, eles forçaram a entrada na residência. Ao entrar, foram imediatamente recebidos por um forte odor. A casa, apesar de habitada, parecia desorganizada. Atenção especial foi dada à sala de estar, onde o corpo do homem foi encontrado no chão, parcialmente coberto por um lençol branco. Um ventilador havia sido deixado ligado, funcionando em velocidade máxima e apontado diretamente para o corpo. A configuração do cômodo levantou várias perguntas. Um telefone celular desligado estava sobre a mesa de centro ao lado de um carregador. Anotações manuscritas, algumas contendo frases agressivas ou hostis, estavam espalhadas pelo chão. Todas essas foram recolhidas para posterior análise forense. Não havia sinais de arrombamento ou roubo. Pertences valiosos foram deixados intactos. Perto do corpo havia um pequeno cachorro identificado como um Pomeranian. O cão parecia calmo e não apresentava sinais visíveis de ferimentos. Na cozinha, os investigadores encontraram vestígios do que parecia ser o uso de substâncias proibidas. Seringas usadas, embalagens e restos de materiais não identificados. Esses itens foram cuidadosamente documentados e enviados para testes laboratoriais. Nenhum sangue foi encontrado nas paredes ou nos móveis, mas a condição do corpo indicava que a morte havia ocorrido vários dias antes. O estado de decomposição e as mudanças na pele apoiavam essa linha do tempo. A posição do corpo e as marcas nos braços sugeriam uma possível tentativa de autodefesa. Como parte da investigação preliminar, os detetives coletaram imagens de câmeras de vigilância instaladas em residências próximas. Uma gravação capturou um indivíduo não identificado entrando na residência cerca de 5 dias antes de o corpo ser encontrado. Mais tarde, as imagens mostraram uma mulher saindo da casa durante o dia. Naquele momento, sua identidade permanecia desconhecida. Após sua saída, ninguém mais foi registrado entrando na casa. Desde o início, era evidente que aquele não era um caso de falecimento natural. Vários detalhes, a posição do corpo, a condição do cômodo, o ventilador ligado, as anotações incomuns e o cachorro sem supervisão levantaram sérias preocupações. As autoridades lançaram uma investigação completa. O falecido foi identificado como Stuart Crocker, um homem de 62 anos que vivia sozinho em uma pequena casa em Andover, que possuía há vários anos. Ele era um veterano aposentado do exército britânico, recebendo uma pensão militar. Apesar de viver sozinho, mantinha contato regular com sua família, incluindo filhos, filhas e ex-cônjuge. De acordo com pessoas próximas, Stuart era tranquilo, calmo e sempre disposto a ajudar os outros. Ele não tinha histórico de conflitos com vizinhos ou parentes. As entrevistas logo revelaram que algumas semanas antes de sua morte, Stuart havia permitido que uma mulher ficasse com ele. Os familiares não estavam cientes de todas as circunstâncias que envolveram a chegada dela. Ele havia mencionado brevemente que estava oferecendo abrigo a uma conhecida que não tinha para onde ir. Nenhum de seus parentes conseguia se lembrar do nome dela, e nenhuma informação detalhada estava disponível. Segundo sua ex-esposa, Stuart descreveu o arranjo como uma ajuda temporária a alguém necessitado e não elaborou sobre o relacionamento deles. Os vizinhos confirmaram ter visto uma jovem na casa, muitas vezes acompanhada por um cachorro, fumando na varanda. Eles notaram um aumento no nível de barulho, e embora gritos ocasionais fossem ouvidos, nenhum incidente específico de comportamento agressivo foi registrado. As ações dela pareciam incomuns. Ela ia e voltava em horários estranhos, retornava com sacolas de compras, frequentemente falava ao telefone e, às vezes, se gravava em vídeo.
Durante a investigação do celular encontrado na cena, os detetives descobriram uma conta ativa no TikTok pertencente à mulher que havia estado com Stuart Crocker nas últimas semanas de sua vida. A conta apresentava dezenas de vídeos postados ao longo de junho de 2023. Alguns desses vídeos foram enviados após a data estimada da morte de Crocker e foram claramente gravados dentro do próprio cômodo onde seu corpo seria posteriormente descoberto. Em um dos clipes, a mulher se dirigiu diretamente aos seus espectadores, dizendo seu nome e anunciando que faria uma pausa nas postagens. Acompanhada de um sorriso casual, ela encerrou a mensagem com a frase: "Fui uma garota má", comportando-se de maneira despreocupada, como se nada sério tivesse acontecido. Em outro vídeo, ela mencionou estar com fome e disse que estava saindo para comprar mantimentos. O fundo combinava claramente com o local onde o corpo de Crocker havia sido localizado. Dados de localização e imagens de câmeras de vigilância do bairro confirmaram que ela de fato deixou a casa após a gravação. Ela foi a uma loja de uma rede de supermercados local, onde comprou comida e uma coleira para o pequeno cachorro. Uma testemunha que a encontrou na loja disse que ela conversava com um homem que parecia conhecer. Durante a conversa, ela afirmou que em breve seria famosa, acrescentando: "As pessoas vão ouvir falar de mim." Sua atitude era calma e relaxada. Não havia sinais de pânico ou tentativa de fuga. Além dos vídeos, o telefone continha uma série de mensagens, incluindo rascunhos de cartas endereçadas a um homem chamado Steve, que estava preso. Nessas mensagens, ela descrevia o incidente em detalhes, assumindo a responsabilidade pela morte de Crocker e afirmando que permaneceu perto do corpo enquanto escrevia o texto. Ela mencionava planos de escrever um livro sobre sua experiência, expressando confiança de que a história lhe traria fama e ganhos financeiros. O tom das mensagens era de vanglória, sem sinais de remorso ou referências a uma ação em legítima defesa. Os investigadores também encontraram anotações manuscritas espalhadas pela casa. Algumas continham comentários hostis direcionados a Crocker, enquanto outras eram pensamentos fragmentados que lembravam reflexões pessoais. Algumas entradas indicavam sinais de premeditação. Esses materiais, juntamente com as cartas, sugeriam ações deliberadas em vez de uma resposta impulsiva ou emocionalmente motivada. Especialmente valiosos para a investigação foram clipes de vídeo nos quais a mulher parecia estar tentando provocar Crocker a uma conversa. Ela fazia perguntas sem relação, aparentemente tentando obter respostas específicas dele. Crocker parecia confuso nas filmagens, nunca demonstrando agressividade, e repetidamente dizia que não entendia o que estava acontecendo. Nenhum dos vídeos capturou sinais de comportamento hostil por parte dele. Nas redes sociais, a mulher frequentemente expressava afeto por um pequeno Pomeranian chamado Oblivion. O cachorro aparecia com frequência em seus vídeos e nas legendas. Ela afirmava amá-lo mais do que as pessoas, chamando-o de o único em quem se pode confiar. Clipes com o cachorro continuaram a ser postados mesmo após a morte de Crocker. Isso apoiava a teoria de que ela permaneceu na casa por vários dias após o incidente. Com base nas evidências coletadas, os investigadores formaram um retrato preliminar do que havia ocorrido. Durante vários dias após a morte de Crocker, a mulher continuou vivendo em sua casa, usando seus pertences livremente e publicando conteúdo público online. Winter Swan Miller nasceu no dia 13 de novembro de 1986, no Reino Unido. Ela passou seus primeiros anos em Derbyshire, uma região tranquila onde vivia com sua mãe. Sua mãe trabalhava duro para sustentar a casa, esforçando-se para proporcionar um ambiente estável e calmo, apesar dos recursos financeiros limitados. Winter mais tarde descreveu esse período com carinho, dizendo que sua mãe havia sido sua principal fonte de apoio e sua conexão mais próxima. Seu pai esteve ausente de sua vida até ela ter cerca de 7 anos de idade. Quando Winter completou 7 anos, seu pai biológico, que morava em Cornwall, bastante distante de sua casa, reapareceu repentinamente em sua vida. A partir de então, ele começou a levá-la durante as férias escolares. No entanto, em vez do cuidado prometido, essas visitas se tornaram uma fonte de tensão emocional.
Ele fazia comentários degradantes, criticava duramente sua aparência e dizia que ela não correspondia às expectativas dele. Essas observações começaram a corroer sua autoestima, plantando sementes iniciais de rejeição e profunda insegurança. Na tentativa de obter a aprovação do pai, Winter começou a alterar sua aparência, na esperança de conquistar sua aceitação, mas a atitude dele permaneceu inalterada. Aos 12 anos, um incidente particularmente angustiante ocorreu. Ele raspou sua cabeça à força. Isso aconteceu pouco antes de ela começar o ensino fundamental e desencadeou um colapso emocional severo. Na escola, ela foi alvo de zombarias, pressão social e isolamento. Ao mesmo tempo, começaram a surgir sinais de sofrimento emocional. Recolhimento, perda de interesse pela escola e recusa em frequentar as aulas. Em vez de oferecer apoio, seu pai agravou a situação, incentivando comportamentos agressivos, alimentando conflitos e reforçando crenças destrutivas. O episódio mais alarmante aconteceu quando ele a levou embora sem o consentimento da mãe. Por quase 5 meses, seu paradeiro foi desconhecido. Quando Winter retornou, ela estava em um estado extremamente frágil e debilitado. Mais tarde, ela descreveu ter passado por interações durante aquele período que foram claramente inaceitáveis e que deixaram cicatrizes emocionais duradouras. Segundo seu relato, o comportamento de seu pai sugeria intenções profundamente preocupantes e distantes do cuidado parental. Embora essas alegações nunca tenham sido formalmente documentadas, o impacto psicológico foi inegável. Após ser reunida com a mãe, todo contato com o pai foi cortado. Ainda assim, os danos já estavam feitos. Winter não recebeu o apoio necessário dos serviços sociais ou dos sistemas educacionais. Como resultado de suas experiências, ela desenvolveu uma desconfiança intensa em relação aos outros, uma sensação constante de perigo e uma postura defensiva, mesmo em situações onde nenhuma ameaça real existia. Na adolescência, esses padrões de distanciamento emocional, evasão e instabilidade já estavam profundamente enraizados. Na escola, Winter foi rotulada como uma adolescente problemática. Mas por trás de seu comportamento, não havia hostilidade, havia uma profunda falta de segurança emocional. Os traumas que ela havia sofrido nunca foram devidamente tratados, tornando-se a base para uma instabilidade futura que passou despercebida na época. Aos 15 anos, Winter Swan Miller havia se desligado completamente do sistema formal de educação. Após repetidas ausências e conflitos crescentes na escola, ela optou por encerrar seus estudos. Sua mãe tentou preencher as lacunas oferecendo o ensino em casa, mas, a essa altura, influências externas já haviam superado os esforços da família. Winter encontrou-se em um ambiente onde substâncias proibidas, comportamentos inadequados e relacionamentos com indivíduos significativamente mais velhos começaram a dominar. Aos 14 anos, ela se envolveu com um homem mais de uma década mais velho. Ele estava na metade da casa dos 20 anos. O relacionamento foi marcado por um claro desequilíbrio de poder. Ele exercia pressão psicológica, ditava suas decisões diárias e controlava sua aparência. Seus comentários eram depreciativos, constantemente apontando seus defeitos e reforçando a crença de que ela precisava estar à altura de certos padrões. Nesse relacionamento, Winter reproduziu os padrões de comportamento que havia aprendido na infância, buscando validação e adaptando-se às expectativas impostas. Em vez de receber apoio, ela enfrentou críticas constantes e isolamento emocional. Para lidar com a crescente tensão interna, Winter passou a recorrer cada vez mais a substâncias psicoativas. O que começou como uso ocasional logo se transformou em um hábito regular e eventualmente desenvolveu-se em uma dependência. Suas tentativas de romper com esse ciclo muitas vezes levavam a recaídas, impactando ainda mais sua capacidade de lidar com a vida diária e manter o controle emocional. Durante esse período, Winter começou a trocar de parceiros com frequência. Esses relacionamentos eram muitas vezes transacionais em vez de emocionais, envolvendo moradia, apoio financeiro ou uso compartilhado de substâncias. Isso criou um ciclo de instabilidade do qual ela não conseguia escapar.
No ano de 2009, aos 23 anos de idade, Winter enfrentou uma ação legal pela primeira vez, após ser acusada de causar danos corporais. Os detalhes exatos do incidente não foram tornados públicos, mas o resultado foi uma sentença não privativa de liberdade. Esse foi o momento em que o comportamento agressivo começou a se mostrar como um elemento recorrente em sua vida. Os efeitos do uso de substâncias, um estado mental em deterioração e uma tendência crescente ao conflito só aprofundaram sua instabilidade. Ao mesmo tempo, Winter desenvolveu hobbies incomuns. Ela começou a colecionar vários tipos de objetos cortantes, soqueiras de metal, facas, espadas decorativas. Sua coleção cresceu de forma constante. A natureza dos itens, a forma como eram exibidos em sua casa e a frequência com que os mencionava em seus escritos particulares sugeriam mais do que apenas um interesse estético. Esses objetos pareciam simbolizar uma necessidade de controle e uma forma de defesa psicológica. No contexto de seu comportamento geral, esse hobby causou preocupação entre as poucas pessoas que ainda mantinham contato com ela. O estado mental de Winter durante esse período era notavelmente instável. Havia mudanças de humor, episódios de irritabilidade intensa e colapsos emocionais repentinos. Apesar de sinais claros de sofrimento psicológico, ela não buscou ajuda profissional. Essa decisão decorreu de uma desconfiança profunda em relação aos sistemas de apoio e da crença de que poderia lidar com tudo sozinha. Por um lado, isso refletia um desejo de manter o controle, mas por outro, a privava de acesso à assistência significativa. Quando Winter se aproximou de seu próximo capítulo de vida, ela estava em uma posição extremamente vulnerável, sem relacionamentos estáveis, usando substâncias regularmente, enfrentando problemas legais e tornando-se cada vez mais isolada e conflituosa internamente. Cerca de um ano após seu primeiro caso legal, surgiu um breve período de relativa estabilidade na vida de Winter Swan Miller. Isso coincidiu com o início de um relacionamento com uma mulher chamada Natalie. Segundo conhecidos, esse foi o único exemplo conhecido de uma parceria estável e de longo prazo no histórico de Winter. O relacionamento delas se desenvolveu gradualmente, livre de tumultos públicos ou mudanças súbitas. Natalie era mais velha, tinha um temperamento calmo e não tentava exercer controle. Parecia ser a primeira vez que Winter experimentava segurança emocional e aceitação genuína. Com essa nova estabilidade pessoal, Winter começou a explorar novos caminhos. Inicialmente, trabalhou como assistente veterinária, posteriormente passando para cuidados com animais de estimação. Com o tempo, desenvolveu habilidades em tosa e começou a oferecer serviços de banho e tosa para cães. O trabalho não era estável, mas lhe dava um senso de propósito e permitia que ela ganhasse uma renda modesta, proporcionando algum nível de independência financeira. Foi durante esse período que ela adotou um cachorro para si, um Pomeranian chamado Oblivion. Winter frequentemente compartilhava fotos e vídeos com o cachorro, comentando que confiava mais nele do que nas pessoas. Winter viveu com Natalie por cerca de 5 anos. Durante esse tempo, ela permaneceu fora de problemas legais sérios, manteve seu círculo social pequeno e raramente falava sobre seu passado. Segundo antigos conhecidos, ela parecia mais calma, mais reservada e fazia um esforço visível para se manter dentro de certos limites. No entanto, seu uso de substâncias proibidas não parou completamente. Embora fosse menos frequente, ainda era sua forma de lidar com o estresse e a ansiedade. Tudo mudou após o falecimento repentino de Natalie, causado por um rápido declínio de saúde. Essa perda tornou-se um ponto de virada importante para Winter. Em um curto espaço de tempo, ela perdeu o controle da regulação emocional, voltou ao uso regular de substâncias, afastou-se dos outros e parou de tentar manter suas rotinas anteriores. Nesse estado, ela passou a recorrer fortemente às plataformas digitais, especialmente o TikTok. Seu conteúdo variava: vídeos curtos, danças, dublagens, aparições com seu cachorro e clipes que muitas vezes incluíam elementos provocativos. Ocasionalmente,
Ela compartilhava momentos espontâneos, reflexões pessoais, explosões emocionais, pedidos de apoio e comentários sobre se sentir sozinha. Sua conta rapidamente atraiu milhares de seguidores. A atenção, especialmente de espectadores do sexo masculino que deixavam elogios e mensagens persistentes, temporariamente elevou sua autoestima e lhe deu uma sensação de ser notada. Ela interagia ativamente com seu público e incentivava a participação. A plataforma tornou-se um lugar onde Winter criou uma persona alternativa, confiante, vibrante e ousada. Enquanto na realidade ela mergulhava em uma crise interna profunda. À medida que sua dependência piorava, suas postagens tornaram-se menos consistentes e cada vez mais desorganizadas. Ela começou a aparecer em vídeo usando roupas de casa, frequentemente mostrando sinais visíveis de exaustão emocional. Espectadores preocupados deixavam comentários preocupados sobre esses vídeos, mas Winter geralmente não respondia. A morte de Natalie marcou um ponto sem volta. Perdendo a única pessoa que lhe oferecera estabilidade emocional e sem nenhum apoio externo, Winter gradualmente caiu em uma vida dominada pela dependência química e pela performance online. Externamente, podia parecer que ela tentava reconstruir sua vida, mas na verdade era uma forma de escapar da realidade. Foi durante esse período que ela se aproximou dos eventos que mais tarde chamariam a atenção pública em larga escala. No início de 2023, Winter Swan Miller vivia em um estado de instabilidade social e psicológica. Ela não tinha uma renda estável, continuava a usar substâncias proibidas e frequentemente passava as noites em casas de outras pessoas. Durante esse período, ela conheceu Stuart Crocker, um homem mais velho que vivia sozinho em uma casa em Andover. Seus caminhos se cruzaram através de um conhecido em comum, ligado a círculos informais envolvendo usuários de substâncias. Segundo pessoas que o conheciam, Stuart era uma pessoa confiável, de coração generoso. Quando Winter explicou que havia perdido sua moradia e citou ameaças de outras pessoas como motivo para não poder voltar, Stuart ofereceu a ela um lugar temporário para ficar. Pouco depois de se mudar, Winter trouxe seu cachorro. Stuart não apenas acolheu o animal, como também ajudava ativamente a cuidar dele. Os primeiros dias da convivência pareciam calmos. Ela cozinhava refeições, conversava e tomava iniciativas com as tarefas domésticas, tudo o que parecia sinalizar gratidão por ter um lugar para ficar. Mas, em pouco tempo, a dinâmica começou a mudar. Winter passou a se envolver em partes da vida de Stuart, que iam muito além do que havia sido combinado. Ao mesmo tempo, a comunicação de Stuart com a família começou a diminuir. Seus filhos e a ex-esposa ficaram cada vez mais preocupados. Notaram que os gastos dele haviam aumentado significativamente e que o contato regular com eles quase cessou. Quando expressavam suas preocupações, Stuart respondia que estava apenas ajudando alguém que passava por um momento difícil. Ele não reagia às críticas. Tentativas de falar diretamente com ele eram muitas vezes interceptadas ou bloqueadas pela própria Winter. Com o tempo, Winter assumiu o controle das finanças e dos assuntos pessoais de Stuart. Ela cuidava da papelada dos benefícios, usava os cartões bancários dele e fazia compras, muitas das quais eram para suas próprias necessidades. Essas ações eram apresentadas como apoio e assistência, mas na realidade representavam um controle total sobre a vida dele. Nas últimas semanas de vida de Stuart Crocker, ele havia se tornado completamente dependente de alguém em quem acreditava poder confiar. Durante esse período, não há registro de que ele tenha demonstrado comportamento agressivo ou feito ameaças. Todas as ações significativas com consequências duradouras partiram de Winter, que, com base nos materiais do caso, parecia estar preparando o terreno para o que viria a seguir. Nas primeiras horas do dia 23 de junho de 2023, ocorreram os eventos na casa de Stuart Crocker que levariam a uma das investigações criminais mais amplamente discutidas dos últimos anos. Segundo a investigação, naquela noite, uma discussão começou entre Stuart e Winter Swan Miller. Ela mais tarde afirmou que a disputa começou porque acreditava que Stuart havia entregue seu cachorro a estranhos. Essa alegação depois se provou falsa. O cachorro foi encontrado na casa, sem ferimentos.
Após a discussão verbal, Winter escalou a situação de forma dramática. A análise forense revelou que ela infligiu múltiplos ferimentos em Stuart usando um objeto cortante. As lesões se concentraram nas costas, no peito e no pescoço. Ferimentos de defesa também foram encontrados nas mãos dele, sugerindo que ele tentou se proteger. Após o ataque inicial, quando ele já não podia mais resistir, ela usou a alça de uma bolsa para restringir a respiração dele. A causa da morte foi determinada como uma combinação de perda de sangue e asfixia mecânica. Após o incidente, Winter não fugiu do local. Ela cobriu o corpo de Stuart com um lençol branco, ligou um ventilador apontado diretamente para a área onde ele estava e permaneceu na casa por vários dias. Naquele mesmo dia, Winter convidou um novo conhecido para a casa. Apesar da presença do corpo de Stuart, os dois supostamente usaram substâncias proibidas juntos e gravaram vídeos. No dia seguinte, eles deixaram a cidade e viajaram para Birmingham, onde ficaram escondidos por 5 dias. O corpo de Stuart Crocker foi oficialmente descoberto no dia 28 de junho de 2023, após um vizinho preocupado relatar sua ausência prolongada. No dia 30 de junho, Winter Swan Miller foi detida sem resistência. O homem que estava com ela no momento da prisão não teve envolvimento direto no crime. Ele foi brevemente detido para interrogatório em relação a acusações secundárias relacionadas ao uso não autorizado dos cartões bancários de Crocker, mas foi liberado logo depois. Winter foi colocada em detenção. Durante o interrogatório, ela se recusou a cooperar, respondendo a todas as perguntas sem comentários. A investigação reuniu um extenso conjunto de provas, incluindo imagens de vigilância, vídeos da conta de TikTok de Winter, anotações manuscritas, gravações de áudio, cartas e comunicações digitais. As autoridades concluíram que o ato havia sido premeditado. Durante o julgamento de 2024, os promotores apresentaram todo o corpo de provas. Em um movimento surpreendente, a defesa mudou sua narrativa. Winter alegou que havia sido alvo de ameaças, manipulação e violações de seus limites pessoais por parte de Stuart. No entanto, essas alegações não foram sustentadas por registros médicos ou denúncias anteriores. Em suas cartas pós-incidente não havia referências a maus-tratos. Pelo contrário, o tom era de degradação em relação à vítima e de autojustificação. Os vídeos gravados por Winter antes do incidente também contradiziam sua defesa. Stuart Crocker aparecia calmo, sem sinais de agressividade, e respondia às perguntas confrontadoras dela com confusão, claramente sem entender as acusações que estavam sendo sugeridas. O tribunal determinou que Winter havia agido de forma deliberada, movida por ganho pessoal e hostilidade interna. Winter Swan Miller foi considerada culpada por causar intencionalmente a morte sob circunstâncias agravantes. O tribunal a condenou à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, após, no mínimo, 23 anos. A declaração de sentença enfatizou a natureza manipuladora e calculada de suas ações, rejeitando quaisquer alegações de legítima defesa. O tribunal também observou que ela havia tentado explorar o incidente para obter publicidade pessoal. O cachorro encontrado na cena foi colocado com uma nova família. Segundo autoridades de bem-estar animal, o pet desde então se adaptou bem e está em um ambiente seguro. O funeral de Stuart Crocker foi realizado de forma privada, com a presença apenas de familiares próximos. Seus filhos e a ex-esposa fizeram discursos emocionados, lembrando dele como alguém gentil, generoso e sempre disposto a ajudar os outros. Eles enfatizaram que sua natureza confiável foi, no fim, o que o levou à tragédia. O caso atraiu grande atenção pública, particularmente devido à combinação de exibições nas redes sociais, a ausência de remorso e a natureza calculada do crime. O tribunal deu um veredicto claro. Winter Swan Miller cometeu o crime de forma consciente, com a intenção de usar as consequências como uma ferramenta para atrair atenção para si mesma. O que você achou desse caso terrível? Deixe nos comentários a sua opinião. Se puder, clique no like, isso me ajuda demais. Desde já, agradeço sua presença e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo.